Olá, alunos, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre substantivos. É importante a gente retomar esse conceito, porque nós estamos vendo agora adjetivos, né? Locuções adjetivas. Então, nós vamos fazer aqui uma breve retomada, tá? E no próximo vídeo a gente fala um pouquinho sobre os adjetivos e as locuções adjetivas, tá? Então, o que são substantivos? São palavras que nomeiam ações, sentimentos, desejos, ideias e seres, sejam eles visíveis ou não, animados ou não, tá bom? Então, aqui nós temos aqui uns exemplos. O que é um pontinho brilhante na grama? Aqui, ó, nós temos o quê? Os dois substantivos aqui, ó. O pontinho, ele é o substantivo dessa frase. E, ó, uma formiga de aparelho dentário. Já viram isso? Então, aqui nós temos o quê? Esses daqui, essas palavras que estão grifadas, elas são substantivos dessa frase. Então, no caso aqui, formiga é substantivo e aparelho. Só voltando um pouquinho aqui. O que são substantivos? As palavras que nomeiam ações, sentimentos, desejos, ideias e seres, sejam visíveis ou não. Então, aqui no nomeou. Então, aqui, ó, nomeou o quê? Uma ação, né? De ó, pontinho brilhante. O que é um pontinho brilhante na grama? Tá bom? E aqui uma formiga de aparelho dentário. Nomeou uma ação, certo? E aí, como que eles são classificados, né? Nós temos alguns critérios, tá bom? Na língua portuguesa, as classificações, é importante que vocês não esqueçam, tá? Sempre retomem de acordo com essas classificações, que vocês vão precisar disso daqui para os demais anos também, tá? Sempre é importante sempre retomar. Então, quais são essas classificações? Nós temos o substantivo comum e próprio. Reparem aqui nesse quadro que eles são sempre de par, ó. Então, e são pares opostos, tá? Eu tenho o comum e tenho o próprio, o simples e o composto, o primitivo e o derivado, o concreto e o abstrato e, por fim, o coletivo, tá bom? Então, quais são os comuns? O nome já fala, comum. São substantivos que se referem a qualquer ser de uma espécie. Aqui, o exemplo, a montanha. É um ser de uma espécie, né? Lembrando que a gente não está falando de adjetivo, tá? Não estamos falando de qualidade. Estamos falando de substantivo. Então, aqui, um exemplo de um substantivo comum, a montanha. E próprio, nomeiam um ser em particular dentro de um grupo. Então, aqui o dedo de Deus. Qual que é o próprio aqui? A palavra Deus. Quais são os outros exemplos de substantivo próprio? Nome de cidade, país, bairro, rua. O nosso nome, ele é próprio. Lembrando que substantivo próprio, eles têm que ser escritos, é a regra, sempre com letra maiúscula, tá bom? A inicial sempre maiúscula. E os simples aqui, formados apenas por uma palavra. Então, aqui eu tenho flor. Presta atenção, nesse aqui, comparem esse com o composto daqui a pouco, tá? Então, aqui eu tenho só uma palavra, né? Flor. Esse é o substantivo chamado substantivo simples. Agora, olha o composto. Formado por mais de uma palavra. Então, aqui, ó. Pôr do sol. Olha, separado pelo hífen. Então, esse aqui é um exemplo de substantivo composto. Tá bom? Eu tô passando para vocês de uma forma mais simples, tá, gente? Não vou me aprofundar muito, não. Porque é importante vocês saberem, tá?
ano que vem será retomado novamente, então a gente passa aqui para vocês de uma maneira mais simples, tá bom? Perdão. E o primitivo? Então, voltando lá na classificação, né? São que as classificações de todos os substantivos. Então, nós já falamos do que? Do simples, do composto, né? Do comum. Vamos falar do primitivo agora. Da origem a outras palavras. Então, nós temos aqui a palavra montanha, né? O derivado é o que se originou da palavra montanha. Com a palavra montanha, eu posso escrever o quê? Montanhoso. Entendeu? Ó, montanha, né? Mas continua aqui, montanhoso. O que significa? Ele vem da palavra montanha. Então, a montanha é o primitivo, tá? Vamos dizer que ele é o original, a palavra original, para vocês não esquecerem. E o derivado é a palavra que se formou a partir da original, tá bom? E o concreto? O concreto, o que ele é? Ele nomeia seres reais ou imaginários de existência autônoma, isto é, que não dependem de outra para existir. Então, um exemplo aqui, a palavra anjo. E o abstrato? Nomeiam seres de existência dependente, isto é, que existem de outro ser. Então, por exemplo, a palavra beleza, tá? E o coletivo transmite a ideia de um agrupamento. Então, quando a gente fala de um grupo de cães, né? A gente fala o quê? Qual que é o coletivo de cães? Matilha. Lembra lá daquelas atividades? Vocês já fizeram muitas dessas, né? Sobre o coletivo, tá bom? E um substantivo, ele pode ter várias classificações, né? Então, aqui, ó, nós temos o quê? A flor. Então, com essas classificações que a professora já falou para vocês um pouquinho de cada, né, nos slides anteriores, existem substantivos que podem ter não só uma. Então, por exemplo, flor. A flor, ela pode ser o quê? Primitivo. Ela é primitivo, né? Ela é um substantivo simples e ela é um substantivo comum também. Ela se encaixa nessas três classificações, tá bom? Olha aqui a palavra pôr do sol. Ele se encaixa o quê? Ele tanto é derivado, como composto e comum também, tá? E agora, vamos falar um pouquinho da questão do gênero, número e grau. Então, o substantivo, ele é classificado também assim, desta forma, tá? Por gênero, número e grau. O que é o gênero? Ele refere-se às categorias masculino e feminino. Então, gente, uma coisa aqui que eu costumo sempre corrigir, né? Muitas pessoas têm mania de agradecer assim. Mulher fala homem não, mas a maioria, as mulheres, obrigado. Mulheres, elas têm que falar obrigada, tá? Porque concorda com o gênero, porque você é mulher, você finaliza com A, tá bom? Então, nunca se esqueçam disso aí, vocês meninas, hein? Tá? Homem não fala obrigada, eles falam obrigado mesmo, tá? Com relação ao gênero, então, né? Refere-se às categorias masculino e feminino. Então, aqui, quando eu falo o cão, a cadela, o cão aqui, eu coloquei o o por conta, né? Do substantivo aqui que tá no masculino. A cadela, né? Por ser feminino. Com relação à questão do número, quando a gente fala de número, é quando é um só e quando é mais de um. Quando é um só, a gente costuma dizer que é singular, tá? E quando é mais de um, aqui eu tenho o singular e aqui o plural. Ó, singular, a moto, plural, as. Então, por que tem o S?
porque a gente está falando de mais de uma moto. Então, começa aqui o AS aqui e o S no final também. Quantas escritas a gente pega, né, que vocês não concordam com o número e coloca as moto? Muita gente escreve ou fala assim também, tá? Parece que não, mas existe sim. E com relação ao grau, refere-se o que? Ao tamanho, aumentativo ou diminutivo. Então, tigrão e tigrezinho, tá? E como vocês podem ver, os substantivos, eles se flexionam e mudam o gênero, muda o número e muda o grau também, tá? Então, a gente não vai parar por aqui, tá bom? É claro que tem outras regrinhas mais abrangentes aí para vocês poderem entender e conhecer um pouquinho mais, só que não é nesse momento que a gente vai estar falando, tá? Espero que eu tenha ajudado aqui. Um bom estudo para vocês e até a próxima.